Bem-vindos ao quinto módulo da Monitoria de Habilidades Computacionais. Neste segundo vídeo, vamos obter valores de outras tabelas automaticamente usando a função procv. Ela é bastante útil quando precisamos utilizar várias vezes a fórmula C. Vamos entender primeiro como funciona. No arquivo módulo 5, arquivo 2, você tem duas listas. Na primeira, estão vários médicos com a classificação por área e especialidade. Ao lado, há informações sobre o valor do plantão e o chefe responsável por cada especialidade. Para calcular, por exemplo, a soma dos valores dos plantões de todos os funcionários, ou contar quantos funcionários respondem a cada chefe, precisaríamos fazer um enorme C. Como já vimos anteriormente, se temos 10 possibilidades, 10 especialidades, então teríamos uma fórmula com 9 Cs. Para estas situações, existe o procv. Esta função traz uma informação de um conjunto de dados de acordo com o que está sendo procurado. Neste caso, para obtermos o valor do plantão, temos que procurar na lista à direita o nome da especialidade. Vamos à prática. Na primeira célula, escrevo igual procv, abro parênteses. O primeiro argumento é o valor procurado, neste caso, a especialidade. Vou procurar, então, a especialidade obstetrícia, ponto e vírgula, onde? Na matriz em que tem as informações. Seleciono todos os dados da matriz e aperto F4 para travar as células. Ponto e vírgula. Se o Excel achar a especialidade nesta primeira coluna, coluna 1 da minha seleção, qual informação quero trazer? A informação que está na coluna 2. Se S é a 1, S é a 2, o valor por dia. Então, escrevo simplesmente o número 2. Ponto e vírgula, falso. Essa diferença entre falso e verdadeiro para o procv será vista em outro vídeo. E dou Enter. Repare, então, que ele buscou obstetrícia nessa tabela, obstetrícia, R$800. Se eu pegar essa primeira fórmula e copiar para as demais, posso conferir, por exemplo, cirurgia plástica 1.300, cirurgia plástica 1.300 e assim por diante. Vou fazer a mesma coisa para trazermos os nomes dos chefes. Vou colocar novamente igual procv, abro parênteses. Continuo procurando o quê? A especialidade, porque o nome do chefe varia de acordo com a especialidade. Ponto e vírgula. Onde vou procurar essa informação? Na mesma planilha, no mesmo conjunto de dados. F4 para travar, ponto e vírgula. Só que agora, que informação quero trazer? A informação do nome do chefe, que está na coluna 3. 1 é o nome da especialidade, 2 é o valor por dia e 3 é o nome do chefe. Ponto e vírgula, falso, fecho parênteses e dou Enter. Então, esta primeira médica, cuja especialidade é obstetrícia, tem como chefe a doutora Kelly Weaver. Vou copiar a informação para todas as outras células e acertar a largura das colunas. Agora que já conhecemos o procv, vamos abrir o arquivo módulo 5, arquivo 3, que é uma continuação do exercício do primeiro vídeo. Temos novamente uma planilha de referência dos produtos, as 3 planilhas com consumo mensal e a planilha já com os dados consolidados. Notem que, quando consolidamos, o Excel trouxe apenas os dados da primeira coluna, os códigos. Se quisermos saber qual é o nome dos produtos, teríamos que buscar um por um. Mas o Excel faz isso para mim automaticamente, também com a função procv. Então, com este arquivo, vamos indicar a descrição de cada produto, informar qual é o preço unitário de venda de cada um dos produtos, calcular a previsão de faturamento, considerando preço unitário vezes o consumo total, informar qual o estoque mínimo que está na planilha referência e informar se houve mudança ou não no valor do estoque mínimo de cada um dos produtos. Vamos ao primeiro. Temos uma lista completa de códigos e descrição na tabela referência, código e descrição do produto. Então, na planilha consolidada, vou começar igual procv, abro parênteses. Que valor estou procurando? O código. Ponto e vírgula. Onde vou encontrar essa informação?
na planilha Referência. Clico na primeira célula, Shift, flechinha para a direita para selecionar os dois produtos e Ctrl, Shift, flechinha para baixo para selecionar todo o conjunto de dados das duas colunas. F4 para travar as células, ponto e vírgula. Se essa é a coluna 1, a coluna em que vou encontrar os dados, a descrição está na coluna 2, número 2. Ponto e vírgula, falso. Fecho parênteses e dou Enter. Então, o produto de final 503 é a agulha descartável 13 por 4,5 e copio as células para as demais. Para o segundo e o terceiro item, devo buscar o preço unitário de cada um dos produtos e depois calcular a previsão total de vendas, de acordo com o número de itens consumidos. Vamos ao arquivo. Vou primeiro inserir uma coluna chamada Preço de Venda e também Total Vendido. Colocarei bordas e para o preço de venda vou colocar igual PROC-V, abro parênteses. Novamente, o preço de venda é dado de acordo com o código do produto. Então, clico na célula A2, ponto e vírgula. Onde vou achar esse preço de venda? Na tabela Referência. Só que agora vou selecionar o código, Shift, flechinha para a lateral até o preço de venda, Ctrl, Shift, flechinha para baixo para todos os dados. F4 para travar, ponto e vírgula. Agora é muito importante. Se o código está na coluna 1, produto está na coluna 2, então o preço de venda está na coluna 3, 4, 5. E escrevo o número 5. Isso significa que quando o Excel achar o código do produto aqui, ele trará a informação da quinta coluna em relação a esta primeira coluna. Ponto e vírgula e falso. E dou Enter. Então, o preço de venda da agulha descartável 13 por 4,5 é de 18 centavos. E copio a célula para as demais. O total vendido é o preço de venda, igual a E2, vezes o consumo total no trimestre. Dou Enter, copio para as demais, coloco a formatação contábil. Então, o faturamento total aqui vai ser de igual, soma, somo as células superiores e dou Enter. O faturamento total, então, é de R$ 11.800,21. Para a última tarefa, temos que informar o estoque mínimo e se houve mudança no estoque mínimo. Vamos ao arquivo. Também na planilha Referência, temos o valor oficial de estoque mínimo. Então, vamos voltar à consolidada e colocar mais uma coluna, estoque mínimo original. E na primeira célula, novamente, igual, PROC-V, abro parênteses. O que estou procurando? O código. Mas desta vez vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos procurar pela descrição do produto. Então, o Excel vai procurar na planilha Referência que valor? O valor da descrição do produto. Ponto e vírgula. Onde estão os dados? Na planilha Referência, só que agora eu vou selecionar a partir da coluna B. Por quê? Porque quando o Excel usa o PROC-V, ele vai buscar a informação sempre na primeira coluna selecionada. Então, se selecionássemos desde a coluna A, ele nunca encontraria o valor da descrição do produto. Então, clico na célula B1, Ctrl, Shift, flechinha para o lado, para selecionar todos na mesma linha, Ctrl, Shift, flechinha para baixo, para selecionar todos os dados das colunas. F4 para travar a célula, ponto e vírgula. Agora, minha coluna 1 não é mais a coluna A, é a primeira coluna que selecionei neste conjunto de dados. Então, aqui é a coluna 1, coluna 2, e o estoque mínimo que estou procurando está na coluna 3. Ponto e vírgula, falso. Fecho parênteses e dou Enter. Então, o estoque mínimo original desse produto, agulha descartável 13 por 4,5,
era de 100 unidades. Vou copiar para as demais, centralizar os dados e colocar bordas. Agora, temos que verificar se houve mudança. Houve mudança no estoque mínimo? Vou colocar uma fórmula C, que já utilizamos nos outros vídeos. Igual C, abro parênteses. Se o estoque mínimo original for igual ao estoque mínimo revisado, então não houve mudança. Se eles forem diferentes, o nosso senão, então sim, tivemos mudança. Fecho parênteses e dou Enter. Copio para as demais células e centralizo as informações. Vou também colocar borda e, com a ajuda do autofiltro, classificar filtro, que já vimos no outro exercício, posso ver aqui que não houve mudança apenas em um produto, no catéter Gelco número 14. Reparem que a função PROC-V é muito poderosa. Você poderá usá-la em várias situações no seu dia a dia. E com isso, terminamos o nosso módulo. Bons estudos e até a próxima!